ai, ai. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja o nome de Jesus, queridos! Louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa manhã maravilhosa que fez o Senhor Deus para que nós nos alegremos nesse dia que Ele fez. Que a paz do nosso bondoso Jesus esteja com você, esteja na sua vida, no seu coração, em tudo que você for fazer. Que essa paz brote do teu coração e que nada impeça você de ouvir a voz do Senhor neste dia de hoje, porque você tem bênçãos para receber do poderoso de Israel nessa manhã. Se você acredita nisso, já fique ligadinho na nossa programação aqui da Rádio Estúdio FM para você receber a poderosa voz do Senhor falando contigo. Daí você vai receber as bênçãos que Ele tem. Amém, queridos? A paz do Senhor para você, querido ouvinte da Rádio Estúdio FM. A paz do Senhor, Josi. Paz do Senhor. Louvado seja Deus por essa oportunidade que Ele nos concede, né, amados? De nós estarmos aqui mais uma vez falando da palavra dele, desses dias tão difíceis, né? Lembra que eu tenho falado, os dias são maus, mas o nosso Deus é bom. E cada dia vai piorar um pouquinho mais. Mas nós estamos aqui firmes e fortes, porque quem garante a nossa vitória é o Senhor. A nossa força está no Senhor. Nós confiamos em Deus. Nós não confiamos em homens. Nós sabemos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. E aqueles que o servem, aqueles que são fiéis a Ele, nessa terra, eles serão protegidos, eles serão escondidos debaixo das asas do Altíssimo, eles receberão alívio do céu, receberão bálsamo para os seus corações, e o Senhor estará conosco em todo o tempo. Portanto, fique firme com o Senhor, não se desespere, porque Ele vem vindo aí com uma grande vitória para nós, né? E Ele está nos guardando, protegendo a nossa vida de todo o mal, de tudo aquilo que nos assola. O Senhor põe por terra, em nome de Jesus, nessa manhã. Creia que Ele está no controle da minha vida, da sua vida, e Ele está no controle da história do mundo. E a palavra dele se cumprirá. Se cumprirá. Então, tudo isso que está acontecendo, que está nos tirando um pouco de paz, né? Talvez essas guerras, mas tudo isso já estava escrito que vai acontecer. Não tem como a gente fugir, nós só temos que correr para debaixo das asas do Todo-Poderoso. Ali nós estaremos seguros, ali nós estaremos protegidos, porque o nosso Deus é fiel e Ele não desampara os seus. Amém? Aleluia! Então vamos começar a nossa programação no dia de hoje fazendo uma oração, né? Porque sem o Senhor estar aqui, nós nada podemos fazer. Amém? Então vamos orar. Eu oro daqui, você ora daí, e a nossa oração sobe, chega no céu, Deus responde, fala conosco, nos abençoa e nos direciona segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Amém, queridos? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez nós estamos aqui, clamamos pela tua presença neste lugar. Pai Santo, que o teu Espírito venha nos instruir nessa manhã, falar conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Começa, Pai, a preparando o nosso coração para receber a tua boa palavra, que o nosso coração esteja disposto a te ouvir nessa manhã, porque aqueles que te ouvem, Pai, eles são bem-sucedidos, eles são abençoados, porque eles fazem aquilo que te apraz, que agrada ao Senhor, e agrada ao Senhor, Pai, nos abençoar tão somente, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que o Senhor não se alegra no sofrimento e nem na perdição de ninguém. Tu és um Pai longânimo, compassivo, misericordioso, amoroso, que cuida dos seus filhos, que protege, Pai, que guarda. Meu Deus, em nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre nós nessa manhã. Pai, começa por aqui, por esse estúdio, abençoando a minha vida e a vida da Josi que aqui está, que essa bênção vá se estendendo, ó Deus, que os teus anjos ministradores das tuas bênçãos sejam enviados do céu agora para ministrar as bênçãos, Pai, que o Senhor tem para o seu povo, na cidade de Ouro Oeste, sobre todo o estado de São Paulo, sobre o Brasil, Pai Santo, e sobre o mundo. Tu conheces, tu sabe, Pai, o nosso leitar e o nosso levantar, sabe das nossas fraquezas, ó Deus. Então venha, Pai, nos colocar de pé nessa manhã, fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso
dando ânimo, ó Deus, para que nós possamos prosseguir. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, visita aqueles que mais precisam. Deus Santo, nós sabemos que nesta hora é aquele povo que está passando por guerras, ó Deus, que necessita urgente da tua intervenção. Ó Deus querido, eu sei, eles são tão somente vítimas de homens maus, aqueles que regem o mundo, que usam o povo como cobaias para qualquer coisa, porque eles só querem poder. Numa guerra, Deus, não tem pessoas boas, só tem gente má, que quer destruir o outro, que quer o poder para si, homens que são manipulados por aquilo que domina este mundo, mas o Senhor é maior que todos eles, e eu creio que o Senhor está vindo aí para pôr esse sistema corrupto, corrompido, podre do inferno por terra. O Senhor não vai deixar pedra sobre pedra. Estes homens verão o Senhor, eles não vão poder nem te olhar, Pai, porque o Senhor os irá consumir, em nome de Jesus. E aqueles que sofrem, aqueles que clamam por justiça, aqueles que choram, ó Deus, a tua palavra diz, Senhor da glória, que eles serão consolados, que nós somos bem-aventurados por isso. Não, nós não vamos terminar assim a nossa história. A nossa história está escrita e no final dela é vitória do povo de Deus. Pai, põe por terra, Pai, esses homens malignos, Pai, que andam segundo as suas concupiscências, que andam por causa dos seus desejos satânicos. Deus eterno, protege aqueles que são vítimas, que são inocentes nessas histórias. Em nome de Jesus, tu és o Deus que provê a comida, Pai, na panela da viúva e o azeite. Em nome de Jesus, que ninguém passe fome num planeta tão grande, tão maravilhoso que o Senhor criou, que dá para plantar e colher para todos se alimentarem. Nós vemos fome na terra, mas não é da sua vontade que isso aconteça. Tudo isso aconteça por causa do nosso coração que é mau, do nosso coração que é impenitente diante da tua presença. Ah, Senhor, converta-nos a ti, converta-nos, ó Deus, o nosso coração, para que nós possamos amar mais, interceder mais por aqueles que sofrem. Assim o Senhor agirá, Pai, em nome de Jesus. Sê conosco, Pai, opera milagres e maravilhas. Põe por terra todos os levantes do adversário, que nada que é mal prospere na nossa vida. Limpa o nosso coração das maldades do inferno. Em nome de Jesus, nos cobre, Senhor, com o teu sangue precioso. Assim nós seremos livres de todo mal. Em nome de Jesus, que a tua paz se estabeleça no mundo todo. Que a tua paz se estabeleça, ó Deus, principalmente no coração daqueles que te servem, sabendo, ó Deus, que a nossa vida não acaba aqui. Nós temos uma eternidade com o Senhor, e nessa eternidade será tudo diferente. Tu és o rei sobre a nossa vida, o Senhor nos governará por completo, e nós viveremos para sempre contigo. Nos livraremos do mal, do horror deste mundo que fede as narinas do Senhor nosso Deus. Pai, mas nós estamos aqui para interceder. Tem compaixão, tem misericórdia, livra os fracos, os pequenos, aqueles que nada têm, ó Deus. Ser o nosso escudo e a nossa fortaleza nos momentos de angústia e de aflição, e trabalha, Pai, na nossa vida, para que nós possamos cada dia mais ser mais parecidos com Jesus, podermos ser chamados verdadeiramente de cristãos, que significa pequenos cristos, pessoas que imitam o Senhor, pessoas que vivem na Shalom que vem do céu, pessoas que vivem em amor e em bondade. Em nome de Jesus, ó Deus, sê conosco, fala conosco mais uma vez. Nós estamos aqui para o Senhor falar conosco. Afine os nossos ouvidos para ouvir a sua voz, e transforma-nos segundo a tua vontade, segundo a tua palavra, segundo o teu querer, ó Deus. É o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amados do Senhor, quem diria, né? Nós ficamos a segunda-feira sem fazer o programa por causa de um descanso do carnaval, né, que as meninas aqui na rádio estavam de folga, mas aí, irmãos, a gente volta agora no meio de uma confusão tão horrenda dessa, né, de guerras. Não é rumores de guerra mais, né, é guerra mesmo. O rumor agora é se ela vai se tornar uma guerra mundial. E eu vou dizer para você, preste atenção nos acontecimentos, fique ligado, embora a gente não possa acreditar em nada que venha da mídia, em nada,
Mas só preste atenção numa coisa. Se essa guerra se transformar numa guerra mundial, ela é a guerra do fim. Ela é a guerra do fim. Porque o homem que se levantar para apaziguar o mundo depois disso é o anticristo. Então, se essa guerra for mundial, não vai demorar para acontecer, vai ser uma coisa rápida e depois dela se levanta o anticristo. Presta atenção. Se você for pré-tribulacionista, arrume as suas malas, porque Jesus está voltando. Quero dizer para você, se prepare, se alinhe com Deus. Olha, lava as tuas vestes na água da palavra. Se cobre com o sangue de Jesus, porque Jesus está voltando. Porque os pré-tribulacionistas acreditam que antes desse anticristo se manifestar na terra, eles já serão tirados daqui. Então, meu filho, se prepara. Não perca tempo para servir Jesus. Entregar a sua vida. É o que, como eu falei, lavar as tuas vestes na palavra e no sangue do Cordeiro. Porque ele vem vindo aí. Porque essa guerra, tudo indica, porque os controladores do mundo querem isso. Eles querem o caos no mundo. Para estabelecer esse governante mundial que vai controlar o mundo inteiro. Os países não terão mais autonomia para serem país, ter as leis brasileiras? Não. Vai ter a lei mundial. Vai fazer o que eles mandarem fazer. E no projeto deles é acabar com 1/3 da humanidade para que somente eles desfrutem do bom dessa terra, né? Só que eles não sabem, eles não esperam que isso também é um projeto de Deus para... Aleluia, tô aqui. O celular deu um pause aqui, mas eu continuo aqui, em nome de Jesus. Então, queridos, é isso. Então, se prepare. De qualquer forma, se prepare. Eu não sou pré-tribulacionista, como os irmãos sabem. Então, eu acredito que nós vamos para o deserto. Nós vamos passar um período aí mais difícil e seremos purificados, né? Como o ouro no fogo, nós seremos purificados. Então, preste atenção no que o Senhor está falando, no que os sinais estão falando para nós na terra. O Senhor vem vindo aí. O Senhor vem vindo aí, de um jeito ou de outro. Ou você se prepara para ser arrebatado, ou você se prepara para passar por uma purificação antes que você seja levado aos céus, né? Porque o homem do pecado, o filho da iniquidade, o filho da perdição, está prestes a se manifestar. Ele é o que vai trazer a paz para o mundo depois desse momento de crise. Você vê que a crise está lá a 2.000 quilômetros, não, 10.000 quilômetros daqui, né? Acho que eu ouvi alguém falando outro dia, e afeta nós. Por quê? Por conta dos negócios que os países têm. Então, todo mundo está envolvido, não adianta, né? Está todo mundo envolvido. Que o Senhor nos guarde. Se não for essa guerra, que Ele nos dê tempo para nos preparar, né? Para nos santificar, e se for essa guerra, que Ele afine os nossos ouvidos para ouvir as trombetas que estão tocando. A trombeta está tocando, é hora de se levantar, é hora de se levantar. Lá, sabe quando o povo de Israel estava lá no deserto? Tocavam uma trombeta para falar que eles precisavam se levantar, né? Catar os lixos, juntar tudo, pôr fogo lá naquele lixo, para não ficar nada suja onde eles estavam, porque o nosso Deus é um Deus organizado, não tem sujeira com ele, tem nada. Antes deles saírem, eles tinham que organizar tudo. Então já tocava uma trombeta, falava: junta teu lixo aí, joga fora, porque nós vamos partir. Então, a trombeta está soando. Junta teu lixo, joga fora, porque você vai partir, né? Também vou, em nome de Jesus. Nós vamos estar para sempre com o Senhor. Aleluia. E esse dia é a nossa esperança, né? De novo, nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. É assim, nossa esperança é a vinda de Jesus, que vem nos buscar. Mas antes disso, amados, muitas coisas têm que se cumprir, né? Inclusive uma guerra, ao que tudo indica, nuclear, atômica, sei lá, e vai destruir muito a humanidade. Aleluia. Mas vamos para a palavra do nosso Deus nesta manhã. Também vamos falar disso também, né? No final vai parar nisso aí de novo, mas vamos lá. Livro de Deuteronômio hoje, capítulo 8.
Capítulo 8. Vamos entender um pouquinho o que é o processo de Deus trabalhando nas nossas vidas. O que é que ele faz com a gente. Oh, meu Deus do céu! Mas, olha, o bom, Josi, é saber que ele está conosco. É saber que ele está conosco. Não vai faltar pão, não vai faltar água, não vai faltar vestes, não vai faltar nada. Ele está conosco. Mas ele vai dar umas apertadinhas. Calma aí que nós vamos chegar lá. Capítulo 8 de Deuteronômio fala assim: bom dia, João Ferraz e o Antônio Campani. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra em que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, e nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, e nem se inclinou o teu pé, nem se inchou os teus pés, nestes 40 anos. Sabe, pois, do teu coração, que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Até aqui tá bom. Amém, Josi? Aleluia. Irmãos, essa palavra o Senhor deu para o povo que já ia entrar na terra prometida. Para aqueles que venceram no deserto. Porque teve uma geração inteira que pereceu no deserto. Vocês lembram disso? Eles já estavam às portas da terra. O Senhor fala para Moisés: pegue um espia de cada tribo e manda para investigar a terra. Eles foram. 12 espias, um de cada tribo, foram investigar. Eis o que aconteceu? Quando eles voltaram, dos 12 espias, 10 espias falaram: não vamos entrar. A terra é perigosa. Na terra tem gigantes. Nós não vamos suportar. Ah, Senhor, por que o Senhor nos trouxe até aqui para morrer, para entrar nessa terra para morrer aí? Melhor era a gente ter morrido lá no Egito comendo cebola e pepino. Falaram isso. Mesmo depois de eles terem visto Deus lançarem as 10 pragas no Egito e terem vencido o faraó, mesmo depois de Deus ter aberto o Mar Vermelho, mesmo depois de Deus ter feito maravilhas, eles chegaram na porta da terra e falaram: não, nós não vamos dar conta disso aqui não, vamos voltar para trás. E aí quiseram até apedrejar Moisés, mas 2, Josué e Caleb, né, quiseram apedrejar Josué e Caleb. Por quê? Josué e Caleb viu tudo aquilo, viu que a terra realmente tinha gigantes, mas tão como eram gigantes homens, eram gigantes os cachos de uva que eles tiraram de lá. 2 homens precisavam carregar o cacho de uva de tão grande que era, porque a terra era boa, a terra tinha bênçãos, a terra tinha maravilhas, como Deus tinha prometido. Eu vou levar vocês para a terra que eu jurei a vossos pais dar a vocês, e é uma terra que mana leite e mel. É uma terra boa. Mas eles chegaram lá, dos 12, 10 saíram fora. Não quero. Depois, só 2, Josué e Caleb, é que acreditaram na promessa do Senhor e falaram para os irmãos: vamos sim, o Senhor nos dará vitória. Ele nos deu vitória até aqui, por que ele não vai dar vitória para entrar nesse deserto agora, né, Josi? Não, mas eles não quiseram entender. O povo todo ouviu a voz do adversário. Falou: não vamos conseguir. Por que, irmãos, que na nossa vida, aquilo que é não, a gente ouve mais? Você não vai conseguir. Você não vai dar conta. E você realmente desiste de sonhos, de projetos que Deus tinha colocado na tua vida, mas você não dá conta de acreditar na promessa. Você prefere ouvir a voz do adversário, que usa pessoas para chegar na gente e falar: acha? Nunca isso é para você. E eles desistiram da promessa. Quiseram quase apedrejar Josué e Caleb, achando que era realmente impossível entrar na terra que Deus falou que ia dar.
E aí o que aconteceu? Deus se irou de tal forma com aquele povo que falou: olha, Moisés, eu vou matar esse povo todo no deserto. A geração de 20 anos para cima não entra na terra prometida. Eles vão morrer aqui. Porque eles vão aprender a entender quem eu sou, que eu sou fiel nas minhas promessas, que eu sou fiel ao meu povo, que eu cuido deles. Eles vão aprender. A geração de 20 anos para cima, que já tem entendimento, né? Que tem inteligência do que estava fazendo. Então Deus falou: não entra no gozo. Amados, eu não acabei de falar aqui agora que Jesus vem vindo aí? E se você passou a sua vida agindo como esses israelitas aqui, e Deus está falando: você não entra no gozo do teu Senhor. Pensou nisso? Que você pode estar perto de não entrar no céu? Você já pensou nisso? Que você tem que agradar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, amá-lo, respeitá-lo, obedecê-lo, crer que ele vem te buscar, verdadeiramente se preparar para isso e parar de reclamar, porque senão você não vai entrar. Por que eles não entraram? Porque eles não creram, porque eles não tiveram fé, porque eles murmuraram. Depois de tudo que Deus tinha feito, eles foram ficar com medo dos gigantes, sendo que Deus, o nosso Deus, o Deus deles, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, todo-poderoso, ele é maior que todos os gigantes da terra. Eu não disse agora mesmo que ele vai chegar aqui e vai desfazer esse império do mal, esses homens comandantes do mundo, porque existe uma mão invisível, irmãos, por trás de todos os governantes da terra, manipulando eles. Eles só fazem aquilo que é permitido, eles só falam aquilo que é permitido, porque aquela mão invisível que controla o mundo, controla todos eles. Só que Jesus vem vindo aí, eu creio que ele vem vindo aí para pôr esse sistema por terra. E esse pessoal aqui, esses israelitas, não acreditaram que aquele sistema de gigantes, que aquela terra dominada por gente maldosa, seria expulsos diante dos olhos deles, porque Deus ia dar a terra para eles. Não creram. Perderam a bênção. Por conta disso, foram passar 40 anos vagueando no deserto. Mas o mais interessante, enquanto não morreu toda aquela geração que murmurou, Deus não permitiu que eles entrassem. Morreu todo mundo. Mas a geração que chegou agora tinha nada a ver, né? Eles eram crianças, eles eram jovens, eles não tinham nada a ver com a história, mas eles ficaram também 40 anos vagando no deserto. Só Josué e Caleb que não morreram, mas o resto morreu tudo. Essa geração também passou no deserto, sem ter noção. Eles não tinham feito nada, eles eram jovens, mas eles também passaram 40 anos, mas foi bom para eles. Eles aprenderam quem é Deus, eles aprenderam a viver de milagres, eles aprenderam a viver de dependência, eles aprenderam a viver consagrados ao Senhor. Eles viram muitos milagres no deserto. O povo israelita, né, o judeu de hoje, eles falam muito. Se não fosse o tempo do deserto, nós não seríamos quem nós somos. Serviu muito para nós as experiências do deserto, né? Tanto que nós sabemos dessa história. E aprendemos muito de Deus com isso aqui, né? Inclusive aqui nesse Deuteronômio 8 está aquele versículo que Jesus falou para o diabo, né? Quando o diabo veio afrontá-lo, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava repetindo Deuteronômio 8, né? Deuteronômio 8:3. Aí, olha, irmãos, quando esse povo chegou, aí tinha passado o tempo da ira de Deus, aí Deus já tinha tratado com eles, aquela geração pecaminosa, né, que já tinha se pervertido lá com o bezerro de ouro, e Deus tinha perdoado e tal, que viu os milagres, aquela geração que só reclama, murmurenta, né? Ela tinha morrido. Agora vai entrar essa geração na terra. E Deus fala assim com eles: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Amados, para que serve o deserto na nossa vida?
para Deus saber o que tem. Quer dizer, Deus sabe, né? É para nós sabermos quem nós somos. Não é nem Deus, porque Deus sabe todas as coisas. É para nós sabermos quem nós somos em Deus. É para nós sabermos. É para o diabo saber quem nós somos em Deus. Nós somos fiéis. Nós não vamos abandonar o nosso Deus. Nós não vamos murmurar como aquela geração murmurou. Nós não vamos perder a nossa bênção por reclamar das coisas. Nós vamos ficar firmes, apesar de toda dificuldade. Apesar de tudo que nos acontece, nós ficaremos firmes no Senhor. Aí, o que ele fala aqui? Nunca, olha só, era o próprio Deus. Deus é lindo, né, gente? O próprio Deus mandou eles para o deserto. E o próprio Deus cuidou deles. Não é maravilhoso isso? Ele mesmo te manda para o deserto. Ele mesmo te cuida. Ele mesmo, na mão dele a gente quebra, que nem o oleiro que nós falamos aqui outro dia, né? Que quebrou o vaso. Mas ele mesmo, com as mãos dele, nos reconstrói novamente. Porque Deus é fiel. Nós somos infiéis. Nós abandonamos o Senhor, né, Josi? Mas ele não nos abandona nunca. Nós estamos sempre na mão dele. Acredite nisso. Porque olha só, eles estavam no deserto para serem purificados. Eles estavam no deserto para... Aquela geração que murmurou estava lá para morrer. Para morrer, porque não iam herdar a terra. Deus foi muito claro nisso. Ainda assim, o que aconteceu? Nesse deserto, o que o Senhor fala? Nunca se envelheceu a tua veste, nem inchou o teu pé. Sabe, pois, o teu coração que como um homem castiga o seu filho, assim castiga o Senhor, o teu Deus, a ti. Deus estava provando. Eu acho incrível isso que eu quero que você entenda. Apesar de você estar sendo provado, você está sendo amassado, você está sendo moldado, né? Deus ainda provê na tua vida aquilo que você necessita. Ele não te deixa morrer no deserto. A não ser que você não se arrependa e que você já tem o decreto de Deus lá. Vai morrer, não vai entrar na terra. Mas eu acredito que depois aqui, né, eles ainda não tinham muita noção de arrependimento, esse povo. Mas depois que Jesus, nós temos noção de arrependermos para voltarmos para o Senhor. E ele ainda vai nos receber novamente, como ele recebeu o filho pródigo de volta. Então, irmãos, todo o processo de deserto é o próprio Deus que nos coloca ali. O próprio Jesus, depois do batismo, ele acabou de ser batizado, o Espírito Santo desceu ali sobre ele, o Pai abriu os céus e falou, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Em seguida está escrito assim, e o Espírito Santo o conduziu ao deserto. O Espírito Santo de Deus conduziu o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Cristo de Deus, ao deserto. Por quê? Porque ele tinha que ir lá orar pelo povo dos 40 dias, 40 anos. Essas datas na Bíblia, elas são muito significativas, né? Mas eu sei que foi o Espírito Santo de Deus que conduziu Jesus ao deserto. Porque às vezes é o próprio Deus que nos conduz. Sabe por quê? Porque se a gente não for para lá, a gente se perde. Porque se a gente não for para lá, a gente não fica do jeito que o Senhor quer. Nós viramos presa fácil do inimigo. Porque se nós não formos para lá, nós não temos experiência com Deus. Se nós não formos para lá, nós não nos fortalecemos na presença de Deus. O deserto é para nos fortalecer na presença do Senhor. E se você acredita que esse Deus é o mesmo Deus que você serve, nesse tempo do deserto, não permitiu que aquele povo passasse fome, não permitiu que aquele povo sentisse necessidade de comprar uma roupa e nem um calçado, porque Deus fazia milagre da roupa não estragar, do calçado não perder. Eles viveram os maiores milagres que eles puderam viver no tempo do deserto. Deserto é tempo de milagre. Então não murmure. Não murmure para você não perder sua bênção. Não murmure. Aguenta firme com o Senhor. Vai passar. Deserto não é morada. Deserto é um lugar de passagem. Você passa por ele e sai dele mais forte, mais resistente, com mais fé, mais perseverante.
Você vai vencer. Você vai vencer em nome de Jesus Cristo. Você vai vencer, eu vou vencer, como eu já venci desertos. Essa palavra aqui, Deus falou comigo um dia, quando eu estava acabada, doente, pronta para a morte, lá em Fernandópolis. Aí eu fui na igreja, vou até dar um pause aqui para um pequeno testemunho, porque vale a pena contar, né, o testemunho que a gente passa. Eu passei aquela luta toda de enfermidade, de separação, né, de muita coisa, irmãos, perdendo casa, perdendo tudo. Eu fui para Fernandópolis para morrer, porque eu não tenho família aqui em Oroeste, minha família é lá, falei, eu vou para lá, porque se eu morrer eu já tô lá mesmo e alguém cuida do Arthur. Aí, irmãos, eu comecei a frequentar uma igreja. Eu nem aguentava caminhar para ir para a igreja, mas o Arthur gosta muito de igreja e eu tive que ir para levar o Arthur. Eu ia me arrastando. Eu não aguentava subir um degrauzinho de uma guia de sarjeta. Não aguentava. Aí, irmãos, eu tô lá na igreja e começaram uma campanha lá em João 11, né, do túmulo. Abriu. Lázaro, né? De Lázaro, saia para fora. Aí passou um dia de campanha, 2, não, acho que foi no 3º dia mais ou menos. Eu cheguei na igreja, assim, naquela situação, né? Falei, tá bom, Jesus. Eu já abri a Bíblia ali no João 11, que o irmão ia ler, né? Era o tema da campanha. E aquele dia, quem foi dada a oportunidade de ler a palavra do dia, que era a campanha, falou assim, irmãos, Deus está me incomodando para ler em outra passagem, hoje eu não vou ler João. Eu falei, ai. Eu estava com a minha Bíblia aberta já esperando. Eu tinha falado, tá bom, Senhor, eu já vou até abrir minha Bíblia, que eu sei que o tema é esse e não vai falar nada comigo. Eu tinha falado desse jeito. Aí o irmão abriu Deuteronômio 8 e leu essa parte. Eu te guiei para o deserto esses 40 anos para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração. E naquela hora, eu sarei da minha doença. Naquela hora, eu entendi por que o Arthur me arrastava para a igreja. Falei, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu não vou te abandonar. Por causa disso, eu vou morrer dentro da tua casa. E eu saí da igreja aquele dia, irmãos, curada para a glória do Senhor. Tanto que depois eu voltei para o Oeste curada, livre, liberta, refiz a minha vida. E estou aqui falando para os irmãos que Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Ele prova o que está no nosso coração. E se nós provarmos para nós mesmos e para o inferno que de perto nos rodeia, que nós não vamos ser abalados. Nós permaneceremos com Deus. Deus nos dará vitória, resgatará a nossa vida e nos conduzirá à bênção. Amém? Aleluia! Deus é fiel. Nunca desacredite disso. Por pior que seja o seu deserto, Ele está cuidando de você, não está? Então significa que Ele está perto. Eu não sei, o mistério de Deus comigo era esse. Não sei qual é o seu mistério com Deus. Mas o que eu sei te dizer é que Ele te ama. Ele está cuidando de você. E Ele está te levando para uma experiência mais viva com Ele. Que é isso que Ele quer, tão somente, né? Ele quer a experiência da gente com Ele. E depois disso, você acha que eu me abato? Pode ver que eu estou aqui sempre na rádio dando risada. Porque eu amo o Senhor. Eu sei que Ele é fiel na minha vida. Eu sei que eu pude mostrar para Ele. Um dia Ele olhou para mim e falou, eu te provei e você venceu a prova. Você quer testemunho maior que esse? Não tem, irmãos. Não tem um testemunho maior que esse de Deus olhar para você e falar assim, eu te provei, eu te amassei, mas você venceu, você passou na prova. E eu espero agora que de hora em diante você permaneça e nunca mais. Eu preciso te levar lá para a olaria de novo, eu preciso te amassar, te levar para deserto. Fique aí na tua posição que eu estou sempre por perto, eu estou sempre abençoando, eu estou sempre protegendo, eu estou sempre guardando, eu estou sempre provendo na tua vida. E permaneça na minha presença, não desvie dela. Esse é o nosso Deus. E Ele nos dará vitória em todas essas coisas. Aí, irmãos, por exemplo, agora voltando para a situação, né?
Hoje, por exemplo, acabei de ouvir um áudio de um irmão da Alemanha e que conhece a região lá da guerra. Ele mora na Alemanha, ele é brasileiro, mora na Alemanha e tem uma esposa russa. O irmão lá do grupo é Efraim, o grupo que eu amo, né? Meus irmãos. E eu acabei de ouvir, vim para cá para a rádio hoje, vendo o áudio dele. A Ucrânia é uma terra de ninguém, sabia? Eles eram muito corruptos, muito, tanto que teve uns tempos atrás aí, apareceu aqui no Brasil o verbo ucranizar, porque o povo estava pegando os políticos, jogando na lata de lixo, literalmente, por causa da corrupção daquela terra. É um lugar de prostituição, de PEDOFILIA. Lugar disso. Lugar de tráfico, entorpecentes. Muito, 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 muito. É como se Deus estivesse chamando aquele povo para um concerto. Então, o que nós podemos fazer? Orar. E que eles entendam que eles precisam se consertar com Deus. O povo precisa se consertar. É juízo de Deus também. Tá? Então, não acredite em tudo que você vê na mídia, não. O homem lá da Rússia lá, ele é mau, ele é. Todo mundo sabe disso, ele é um ditador. Mas a terra, aí Deus usa, que nem Deus usava Napoleão. Napoleão não, ó. Ô, Jesus, como é que chama o cara lá da Babilônia? Vai, Josi, lembra aí. Ele usava o Nabucodonosor. Deus usava Nabucodonosor para invadir Israel, para trazer juízo sobre Israel. Usava o rei da Síria para invadir Israel, para trazer juízo sobre Israel, porque eles ultrapassavam os limites de pecado. Ultrapassava, Deus vem com juízo, irmãos, não tem como fugir. Não é que Deus é mau, é a lei da colheita. Tudo que o homem plantar, isso ele ceifará. É a lei da colheita, Deus não é mau. Plantou, colheu, não tem como. Não tem como. E pecado traz juízo. Pecado traz juízo. E a pessoa que continua pecando, não se converte, não muda de vida. Aí é um país inteiro, é que nem o Brasil. É que nem o Brasil, né? A gente fala do Brasil, o Brasil isso, o Brasil aquilo. É porque você não conhece a Ucrânia. Os políticos da Ucrânia, o tráfico da Ucrânia, a prostituição da Ucrânia, né? Eu ia pesquisar e não deu tempo. Aqui tem uma feminista aqui no Brasil, ela diz que é ex-feminista, mas não parece que é tanto, chamada Sarah Winter. Ela foi fazer treinamento para feminista onde? Na Ucrânia. Uai, o que essa Ucrânia tem que tinha que dar treinamento para as feministas mais ferozes do mundo invadirem igrejas? Ensinar elas, treinar elas para invadir a igreja. Ou seja, foi onde que ela foi aprender a lição? Escola para militante, para invadir a igreja, fazer atrocidades por aí. Na Ucrânia. Entendeu? Então, irmãos, Deus traz a juízo todas as coisas. Deus não deixa nada encoberto. Vamos orar. Porque se essa guerra se estender para uma guerra mundial, já era. É o fim da terra. Louvado seja Deus por isso. Eu não vejo a hora disso acontecer. Porque não está dando mais para viver em paz, viver feliz nessa terra, sabendo de tudo que acontece nela. Eu não me sinto em paz. Pelo amor de Deus, irmãos. É muita maldade. É muita maldade. Né? Então preste atenção nessas coisas. Então o que vai acontecer? Com aquele povo lá, isso que eles estão passando lá é o quê? Deserto. Deserto, para você aprender, para você entender que existe um Deus maior que todas essas coisas. Que a nossa vida não é só isso aqui, só essas concupiscências dos olhos, da carne, de tudo. Não é mais que isso. Nós somos maiores do que a nossa carne. Nós temos um espírito, uma alma que Deus nos deu. E a gente precisa cuidar. Não é verdade? É? Quer dizer, você concordando ou não, eu também posso não concordar. Eu estou falando, irmãos, o que está escrito na Bíblia. Na Bíblia. Que olha que nós vemos aqui. O próprio Deus envia o povo para o deserto, né? Assim como ele enviou Jesus. Assim como ele enviou o próprio filho dele. Você acha que nós somos melhores que Jesus para não passar por isso? Ah, irmão, se prepara.
Se prepara, mas uma coisa eu te digo, depois que passa, é uma alegria tão grande que você sabe que o teu Deus estava ali com você, te cuidou, não permitiu que o inimigo tocasse na tua vida, toca na tua saúde, tira teus bens, olha, mas na tua vida ele não toca, não toca. Nós somos igual ao Jó, né? Nós somos iguais a Jó. Então é isso. Aí, deixa eu ler para vocês uma história muito... Oséias 2,14. Vamos procurar aqui. Vamos ver se eu já marquei. Nem marquei. Eu fico lá nas Oséias 2,14. Falar para você. Se você for pré-tribulacionista, você prepara a tua mala que Jesus está voltando, viu? Mas se você não for que nem eu, acredita que nós vamos passar por algum processo? Então, Oséias 2,14 fala assim, ó. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Não é o mesmo que aconteceu aqui nesse versículo que nós lemos em Deuteronômio? O próprio Deus atraiu o povo para o deserto e falou, vão ficar. Agora eu vou ensiná-los. Quem sou eu? É a mesma coisa o Senhor fala aqui com Oséias. A história de Oséias é a história daquele homem que Deus falou, casa com uma prostituta. Senhor, só para profeta que Deus pede essas coisas doidas, hein, irmão? Não é para qualquer um, não. É para profeta dele, escolhido por ele. Casa com a prostituta. Ele foi e casou, obedecendo a Deus. Só para você ver, Oséias, como é que eu sofro com esse povo. A mulher traía ele. E embora com outros homens, Deus falava, vai lá, pega ela de volta, pega essa mulher de volta. Oséias, para você ver que toda vez que o meu povo peca, eu ainda perdoo e busco eles para mim. Não deixo eles perdidos na mão do inferno. Não deixo eles perdidos na mão de Satanás. Vai lá, aí voltava, essa mulher traía Oséias de novo, ia embora com os homens. Oséias ia lá e resgatava essa mulher. Trazia de volta para casa, limpava ela, dava nome para ela. Agora você é minha, você agora tem um marido, agora você tem um lar, você está limpa dos seus pecados. Daí a pouco a mulher saía de volta. Era assim a vida de Oséias. Coitado do Oséias, irmãos. Mas era para Deus mostrar para nós, para Oséias e para nós, o tanto que ele nos ama. Embora a gente peque, quando nós estamos pecando, nós estamos traindo Deus. Traindo. Traímos e ele fala, tá bom, volta para casa. Volta, eu vou te dar um nome de novo. Você é meu filho. Deus fala que ele é o marido de Israel. Jesus é o noivo da igreja. Então, irmãos, Deus nos ama. Ele sempre vai nos resgatar de lá, né? Então, aconteceu que ele lá, Deus falando, né, conversando com Oséias, falando o que ele queria do povo dele, e teve esse versículo aqui que ele disse, eu mesmo, como que é? Oséias 2,14. Eu mesmo atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Quando vem os juízos de Deus, que nem aquela guerra, que nem as enchentes que estavam acontecendo aqui no Brasil, para que servem esses momentos? Pandemia. Né? A pandemia. Só que nós estamos igualzinho a mulher de Oséias. A gente volta para o pecado. Passa pela situação, Deus vem e socorre, daí a pouco a gente volta de novo, esquece tudo. E Deus não quer mais isso. Então, no final dos tempos agora, que eu acredito, que na hora que começar a Terceira Guerra Mundial, nós todos passaremos por esse deserto. Deus nos atrairá para o deserto. Então, essa mão invisível do mundo pensa que está controlando os governantes do mundo. Quem está controlando é Deus, porque é Ele que quer que isso aconteça, para que o povo dele seja levado para o deserto, para que ele nos fale ao coração, para que a gente aprenda verdadeiramente quem ele é, para que a gente reconheça quem ele é, para que a gente viva na dependência dele. Eu não sei o que você pensa que pode acontecer numa terceira guerra mundial, mas vai acontecer, lê o livro de Apocalipse. Vai cair bomba, vai destruir as águas, vai destruir a terra, não vai ter comida, você vai ter que depender de maná de novo. Nós vamos ter que depender de milagres, né? E perseguição para o povo de Deus, né? E perseguição, porque eu vou te falar, na guerra lá, existe um comunista brigando, que é o Putin, e existe um globalista brigando,
No meio de comunista e globalista, irmão, não tem lugar para nós, não. Não tem, não precisa você ficar defendendo um ou outro. No sistema globalista, que é o sistema que a Ucrânia defende, que aquele governo lá dela, aquele cara lá, né? Aquele cara louco lá, que levou o país dele pra guerra, tá matando as pessoas e o povo tá falando, olha só pra você ver o tanto que a nossa mente é deturpada e Deus tem que nos levar no deserto mesmo, pra gente aprender as coisas. Que ninguém vai entrar no céu com essa mente deturpada, que não é capaz de discernir as coisas e ouve a voz de Satanás pensando que é de Deus. Nós vamos ter que ser purificados para ouvir a voz de Deus. O cara levou o povo dele pra guerra, tá matando o povo dele e ele tá lá. Ele tá pensando no povo dele? Não, ele quer guerra. Porque ele é comandado pelos globalistas. E no governo dos globalistas também não tem lugar para cristão. Comunista manda fechar a igreja, manda matar cristão. Globalista, eles vão aos poucos destruindo a tua fé por dentro. Quando você vê, você tá aí, ó, apostatado. Porque você acha que a igreja brasileira, a igreja mundial tá vivendo do jeito que vive. Por quê? A mente globalista entrou dentro das igrejas, dentro da mente das pessoas. E hoje os cristãos estão batendo palma pro Zelensky, né? Nem sabe quem ele é, mas não tem discernimento, pega qualquer coisa, come qualquer lixo e apostata da fé. Mas Deus vem vindo aí, para pôr esse sistema para baixo. E os fiéis dele, aqueles que vão para o deserto e não vão murmurar, querendo voltar para o Egito para comer pepino e cebola, vão vencer e vão entrar no céu. Tá? Então, eu aqui, segundo o que eu entendo da Bíblia, quem sou eu, irmãos? Quem sou eu? Mas assim, eu gosto muito de ler a palavra e entender. Se você for pré-tribulacionista, se prepare. Se prepare, que Jesus está voltando mesmo. Se você acredita que a igreja será tirada daqui antes da manifestação do anticristo. O anticristo se manifesta para pôr paz no mundo depois de uma guerra, depois de uma confusão, depois de uma catástrofe. A pandemia já foi um começo disso. Agora vem guerra, o que mais você quer? Para esse homem se manifestar e impor as ordens dele. Então, tá chegando, irmão. Não dá tempo de mais nada. Se prepare. Se você é que nem eu, que não acredita nisso, então se prepare para acreditar no seu Deus, que você vai passar por um deserto. Vai passar por um deserto. O Senhor mesmo nos atrairá para lá. E Ele vai ter conosco no deserto. Só que eu me alegro com isso. Porque eu já passei o meu deserto e Deus já me respondeu essa palavra de Deuteronômio 8. Então eu me alegro, eu sei que Deus vai cuidar. Deus vai cuidar de mim no deserto. Vai cuidar do meu filho, vai cuidar daqueles que são dele, que têm fé nele, que vai ver tudo, vai dizer ao contrário, mas você vai crer. Eu vou entrar na terra prometida. Vai ter gigante lá, mas eu vou, porque o meu Deus está comigo e ele me garante a vitória. Porque não sou eu quem luta, é Deus que luta por mim. Amém? Louvado seja Deus. Que horas são, Josi? Nossa, põe o louvor aí. Que Deus é esse? Glória a Deus. Mas não seja murmurador, hein? Deus odeia, detesta aqueles que murmuram, que reclamam de tudo. Deus te dá uma coisa e você não está contente. Deus te dá outra e você não está contente. Você nunca está contente com nada da tua vida. Isso não agrada ao Senhor. Tenha uma mente grata a Deus. Agradeça a Deus por tudo. Que você vai ver uma vida mais feliz, tranquila. Amém. Ai, não, põe outra. Aleluia. Na hora que ele começar a cantar, a gente tira. Aí você põe. Deixa baixinho aí. Então, irmão, deixa eu falar mais um minutinho aqui. Das coisas que Deus nos dá e a gente nunca agradece. Sempre agradeça, porque o inimigo trabalha nessa brecha que a gente abre aí de não agradecer. E ele trabalha bastante, viu? Trabalha bastante. Outra coisa, não se esqueça, daquele versículo tão conhecido. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Muitos são chamados. Aquele povo que saiu do Egito, foram todos chamados. Mas quem foi que entrou? Só 2. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Jesus salva muito. Agora, ele é o salvador de todos. Todo mundo quer Jesus como salvador. Agora, Jesus como Senhor, ninguém quer. Só quer como salvador. Como Senhor, ninguém quer. Senhor é aquele que manda, gente. Senhor é aquele que tem o domínio. Senhor é aquele que dita as ordens. Senhor é aquele que dita as regras. Entendeu? Então, preste atenção nisso. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Todos saíram do Egito.
mas só 2 entrou na terra prometida. Então, muito cuidado com o deserto, para você não esmorecer da tua fé. Nada é comparável, a gente não pode querer nunca voltar atrás. A vida anterior, aos costumes anteriores, nada. Como é que eu posso falar? Pepinos e cebolas do Egito não são comparáveis com os cachos de uva que 2 homens precisam pegar para carregar da terra prometida. Você tem que lutar contra os gigantes, mas você nunca vai lutar sozinho. Deus sempre estará com você. Sempre. Não desacredite no seu Deus, porque a falta de fé desagrada a Deus. Esse negócio de murmurar é falar assim: ah, Deus, o Senhor o Senhor não me conhece? O Senhor não me entende? O Senhor não sabe o que eu quero? O Senhor não é bom para mim. Você está falando para Deus. Você está renegando Ele na sua vida. Quando você começa a murmurar, reclamar da tua vida, quando você começa a não aceitar as coisas que Deus trouxe para você, você quer dizer que você escolhe melhor que Ele, e Ele não. E Ele sabe o que é melhor para nós, irmãos. Ele sabe. Né? Então confia. Confiar é isso. É deixar Deus escolher tudo para você. Tudo mesmo. Porque Ele é fiel. Tá bom? Amém? Então vamos lá, vamos ouvir. Chegou na hora aí? Ó. Estava por perto, não tinha fome nem sede. Estava com... Oi! Aleluia! Ai, voltou, eu não sei o que tá voltando. Ah, então deixa sem louvor mesmo. Peraí, tipo... As roupas nunca envelheciam, sapatos não se... No caminho que seguiam, que não... Aleluia! Deus é fiel. Ó, que Deus é esse? Que está por perto, que fez o seu projeto no deserto. Que Deus é esse? Que está por perto, que fez o seu projeto no deserto. Pode parar, José. Deixa eu passar baixinha. Aleluia! Glória a Deus! É isso aí. Deus fez um projeto aonde? No deserto. Ele fez um projeto para um povo, para uma nação no deserto. Então, irmãos, não murmure no seu deserto. É o projeto de Deus que está se formando na sua vida, né? E quando você terminar, quando você passar no processo, quando você passar na prova, você for aprovado, você vai ter experiência para contar. Você vai ser uma pessoa que vai falar assim: eu conheço Deus. Eu tenho experiências com Ele. Aí quando você falar, você vai ter autoridade naquilo que você fala. Você não vai estar falando porque você ouviu falar um milagre. Não, você é o milagre. Você viveu o milagre. Então você tem autoridade para falar depois do Senhor. Amém? Fique com essa palavra para o teu coração nessa manhã. Escolhe os louvores para pôr na rádio aí, Josi. Enquanto nós vamos encerrando aqui, fique com o Senhor Jesus. Ore, irmãos, ore bastante para que Deus te dê discernimento das coisas. Entenda que Deus está no controle de tudo e que numa guerra não existe culpados e inocentes. Na guerra, né, tem uma frase muito peculiar assim sobre a guerra. A primeira coisa que morre numa guerra é a verdade. A verdade. Então, não tome lado não, tome o lado de Jesus, porque qualquer um dos dois que ganhe, por exemplo, se a guerra for mundial, é o globalista lutando contra o comunista, certo? E nessa guerra não tem lugar para nós não, os dois regimes, os dois modos de governo vão nos expulsar, não nos quer por perto. Nós somos um povo que atrapalha os dois regimes. Então, fique atento a essas informações. Continue orando para o povo que é inocente, né? Mas Deus sabe de tudo, Deus está cuidando, Deus está tratando com eles também. Que a mão do Todo-Poderoso esteja estendida sobre aqueles locais, que os anjos do Senhor estejam guardando as crianças, aqueles indefesos, o povo que sofre, que chora, as mulheres, as crianças, os idosos, né? Os homens também, que também deixam suas famílias para ir para a guerra, tanto de um país quanto do outro. Né? Nessa hora Jesus precisa muito trabalhar em nosso favor e o coração do povo precisa estar muito pedindo clemência e misericórdia para Deus, né? É momento de nós nos convertermos. Amém? Então, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.
Que a sua semana seja abençoada, seja uma semana de vitória, seja uma semana onde você vai olhar para o seu deserto e vai falar assim: glórias a Deus, que eu estou no deserto, porque eu sou um projeto de Deus e Ele está me formando aqui nesse tempo. Louvado seja o nome de Jesus. Olha aqui, Satanás, eu vou vencer o deserto, eu não vou voltar para Egito comer cebola e pepino, não. Eu vou vencer com o meu Deus e vou conquistar a terra que Ele tem para mim. Vou conquistar. E se prepare, porque a nossa verdadeira entrada na terra prometida vem vindo aí, porque Jesus está voltando. Nunca se esqueça disso, que Ele está voltando para resgatar um povo que venceu, não murmurou, né? Não reclamou, sempre bendiz ao Senhor em todas as situações e sempre está disposto a aprender mais com Deus, está sempre alegre na presença do Senhor, crendo que Ele é fiel para nos guardar, nos proteger e prover todas as coisas na nossa vida, porque o nosso Deus é um Deus provedor. Maná Ele manda do céu, água Ele tira da rocha, a nossa roupa não acaba, o calçado, o pé não incha, Ele cuida de nós. Ele cuida de você, creia nisso, que o teu Deus é fiel para cuidar da tua vida, muito mais do que você pensa, muito mais do que você pensa, amém? Um beijo no teu coração, querendo Deus, até segunda-feira que vem, shalom, shalom, a paz do Senhor!